Nós sabemos, na semana passada, domingo passado, eu falei a respeito da grande tribulação, né? E que os vencedores, uma boa parte dos vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. E a grande tribulação ocorrerá no meio dos 7 anos, que é a última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. 70 semanas estão profetizados por Daniel no seu capítulo 9 sobre os filhos de Israel. 70 semanas a partir do momento em que o rei Artaxerxes manda um decreto autorizando Neemias a voltar para reedificar Jerusalém, porque o templo já tinha sido reedificado pelo decreto do rei Ciro, tá? Só para vocês entenderem. Só que depois da reedificação do templo, tudo caiu em ruínas. A cidade não tinha sido reedificada, os muros não tinham sido reedificados, portanto, estava em ruínas Jerusalém. Então Neemias estava triste com isso, chorava diante do Senhor, e o rei percebeu seu semblante caído, e o rei perguntou-lhe, e ele disse o fato. E o rei autorizou a volta de Neemias com um grupo de pessoas para reedificar a cidade de Jerusalém, também os muros. Então, a partir desse decreto, até o final da reedificação da cidade de Jerusalém, durou o quê? 7 semanas, que são 7 vezes 7 semana de anos. Então são 7 vezes 7 anos, são 49 anos. E depois da reedificação de Jerusalém, mais o que? 62 semanas, tá? Vezes 7. Então, ao todo, desde o decreto do rei Artaxerxes até a morte de Cristo, morte do ungido, foram 69 semanas, ou seja, 434 anos. Restando apenas uma semana de anos para o povo de Israel. E interrompeu-se a história de Israel no momento em que Cristo foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado, começou uma nova era. E essa nova era é a era da igreja, é a era da graça. E mais ainda, queridos irmãos, é a era do mistério. Por isso, irmãos, nós não estamos, a igreja está sendo trabalhada, edificada eu diria assim, no mistério ou misteriosamente, secretamente. A igreja está sendo edificada que pouca gente nota. Quando a igreja quando se é notada, queridos irmãos, já não está normal, não é isso? Quando houve uma fase da chamada igreja, se tornou, era um grão de uma semente de mostarda, que era uma hortaliça, que nem a verdura que você compra na feira, né? Mas essa semente de mostarda se tornou uma grande árvore, e se tornou grande no seu tempo passado, grande na política, grande na economia, não é isso? Grande em autoridade. Irmãos, isso é anormal. A igreja não tem que ser grande nisso, porque deforma. Vocês imaginam se hoje nós fôssemos grande, uma igreja grande, e os reis e as autoridades virão pedir favores para nós? Isso deforma a natureza da igreja, é ou não é? Vocês estão entendendo? Então a igreja não tem que ser poderosa, nem economicamente, nem politicamente. A igreja está sendo trabalhada secretamente, misteriosamente, e essa bomba de vida vai estourar em Apocalipse 19. Aleluia! Ninguém dá muita atenção para nós, mas a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, não é poderosa, não é politicamente forte, nem economicamente forte, mas ela vai trazer o Senhor de volta.
Vocês entenderam? Então nós somos essa igreja dos vencedores. Quer fazer parte? Então em Apocalipse, nesse tempo, é a era da igreja. Deus está trabalhando entre nós, até quando Deus determinar o início dos últimos 7 anos, a última semana de Daniel 9. Aí volta a contar a história do povo de Israel. Mas não cessa a história da igreja. A história da igreja caminha juntamente. Entenderam? E nesses últimos 7 anos, qual é o sinal? Primeiro eu falei, na proximidade, apatia, tá? As coisas estão se invertendo. Aquilo que era errado no passado está ficando certo. As coisas estão se invertendo, os valores estão se invertendo. Mas o principal é de que as coisas vão se preparando um palco para o surgimento do iníquo. Bom, aí quando alguém forte consegue fazer uma aliança com Israel de 7 anos, uma aliança de 7 anos, aí, queridos irmãos, começa a recontar a história de Israel. Mas ainda não é o fim. Então, no início dos 7 anos, haverá aparente paz e segurança, porque se fará uma aliança com Israel, porque vocês sabem que no Oriente Médio a hostilidade ali, né, ferve. Ali vamos dizer assim, não sei se você já esteve lá, mas você sente na pele, né, essa tensão, né, entre o Israel e os países árabes ao redor. Mas se fará essa aliança, então Israel terá como reedificar o seu terceiro templo. E o seu terceiro templo reedificado, eles iniciarão imediatamente os sacrifícios diários, serviço sacerdócio, etc, vão começar, tá? E vai durar, queridos irmãos, nesses 7 anos. E no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, né, o anticristo quebrará essa aliança. Aí você vai ver quem é. Entendeu? Aí você vai ver quem é. Esse anticristo vai quebrar e vai fazer cessar o sacrifício diário, vai colocar sua imagem, a imagem da besta no templo, profanando o templo, né? E obrigando a todos a adorarem a marca da besta, a besta. Para quem adorasse terá a marca, irmãos. Essa marca pode ser chip, pode ser 1000 coisas. E hoje é totalmente possível pela nossa tecnologia já existente. Portanto, irmãos, quem não adorar não terá permissão para... Você sabe que esse papel moeda que nós temos no bolso, irmãos, alguns nem tem mais, né? Ou nunca teve muito, né? Então assim, o papel moeda que tem no nosso bolso tem dias contados, sabia? Esse Pix aqui já veio para pouco a pouco substituir, e quando isso se tornar uma moeda internacional, certo? Nós vamos estar totalmente controlado, né? E você, quem não adorar a imagem da besta, você não tem como trabalhar, você não tem como receber, não tem como fazer pagamento. Vocês entenderam? Então esse será o controle, né, do anticristo, da besta.